pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do Projeto REC. Nessa seção a gente comenta filmes, séries, quadrinhos, novelas, afinal de contas tudo vai parar no ambiente das redes. E hoje, Priscila, o que é que a gente vai destacar? O grande destaque hoje, gente, vai para o filme Chateau, O Rei do Brasil, filme de 2015, que conta, né, a história de Chateaubriand, uma grande figura da comunicação brasileira e que ainda hoje dá o que falar. Sim, Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. Paraibano, e ele é o primeiro magnata das comunicações. O modelo que ele implantou dos diários associados, até hoje, é o modelo que é seguido por todas as plataformas de comunicação social no Brasil. Ou seja, você não tem apenas um canal, você tem vários. Então, ele começou com uma cadeia de jornais, né? Então, dezenas de títulos e espalhados pelo Brasil todo, né? E depois ele vai fazer uma cadeia de rádio no mesmo modelo, no mesmo estilo. E, por fim, ele tem uma agência de publicidade, que é a Meridional, e que inova totalmente na forma de fazer anúncio para jornais. Ele quebra com um modelo e cria outro, né, digamos assim. Ele tem uma rede de laboratórios, também, laboratórios. E, por fim, vai ter a primeira televisão do país, que é a TV Tupi, inaugurada em 1950. Então, na verdade, você já tem ali o que a gente chama hoje de convergência. Sim. Entre várias plataformas, sim. Não é uma convergência como hoje, né? Como a gente está vendo hoje, né? Os canais, eles dialogarem tanto. Mas, tipo, os jornais fazem a propaganda dos produtos do laboratório. Digamos assim, né? A rádio também. Chateau, ele é uma figura muito interessante, totalmente polêmica. Total. E esse filme é baseado no livro homônimo, que é Chateau, Rei do Brasil, de Fernando Moraes. Fernando Moraes é hoje o representante no Brasil dessa escola que a gente chama de jornalismo literário, jornalismo de não ficção, porque ele faz principalmente biografias. Mas ele tem também textos que ele usa os mesmos recursos, técnicas da literatura, mas ele tem para contar outros episódios, como, por exemplo, 100 quilos de ouro, que ele conta a história de um sequestro acontecido aqui em Salvador e que o resgate é exatamente 100 quilos de ouro. Né? Então, ele tem um outro trabalho dele, né, dessa forma narrativa, que é A Ilha, é sobre Cuba. Então, ele é hoje, talvez, a figura mais proeminente desse gênero. E o filme Chateau, baseado nessa figura, né, que muitas vezes a gente diz assim, Chateaubriand não é imoral, ele é amoral. Né? E ele não tem... Chateau é uma figura, é uma figura muito preparada do ponto de vista intelectual. As pessoas meio imaginam ele de uma forma caricata, não é? Chateaubriand é uma figura que era bacharel em Direito. Ele aprendeu a ler aos 10 anos e foi alfabetizado em alemão por os monges de um mosteiro, era perto da casa dele. E ele aprendeu. Quando foram descobrir, ele sabia ler. Né? E assim, em alemão. Ele conhecia a filosofia alemã, porque ele usava a biblioteca do mosteiro. Então, ele leu os filósofos alemães no original. Ele é uma figura que foi para São Paulo, quer dizer, foi para o Rio de Janeiro, depois São Paulo, e consegue enriquecer. Faz muita chantagem com os grandes grupos econômicos, políticos, né? Um dos embates mais fantásticos da vida de Chateaubriand, né? Um duelo que o país pôde perceber, né, através das páginas do jornal e de outras, das crônicas, né, e dos depoimentos reais, entre ele e Getúlio Vargas. Chateau é uma figura que chama Getúlio Vargas de ditador. Foi preso por causa disso. Depois volta e faz as pazes com Getúlio. É um dos grandes embates ali, do início do século. Né? É uma figura que atravessou todos os momentos, praticamente, né? Os grandes assim, momentos da vida política brasileira. Ele morreu em 1968, então já pós-ditadura militar. Ele já estava doente, né? Teve o segundo acidente isquêmico, então ele já não estava em condições. Mas ele atravessou todo esse século XX com tudo, né, com todas essas viradas da República, em todos os momentos ele estava ali. Né? É uma figura fantástica. E o próprio filme foi polêmico. O próprio filme, uma das grandes polêmicas, né, do filme é que ele demorou apenas 20 anos para ser lançado. Pois é. Ele começou a ser gravado em 95,
mas só chegou a ser lançado em 2015, porque o próprio diretor, né, o Guilherme Fontes, ator e diretor, ele teve muitos problemas com o investimento que foi dado ao filme, né, para ser criado, porque tinha ainda uma série de documentários que ele teria que fazer sobre o Brasil, e aí teria esse filme, seria o final, o desfecho, muitas polêmicas. O filme demorou muito para ser lançado, e o elenco é uma coisa assim, a nível, se a gente for comparar assim, as estrelas naquele momento, em especial da própria TV Globo, né? Estavam todos lá, era um elenco, é um elenco, né? Estelar. Paulo Betti, que faz um Getúlio maravilhoso. Sim. Marcos Rica encarnou Chateau. Né? Não, ele tá maravilhoso. Ele tá maravilhoso. Ele Leandra Leal, jovem. Né? E tá lá. São Andréa Beltrão, né? Ela faz. E uma coisa interessante no filme, eles não usaram os nomes de algumas pessoas, eles trocaram. Por quê? Para evitar processo. Porque o filme, gente, assim como o próprio, não essa história, né, esse background aí do filme, mas ele, como a história de Chateau é permeada por polêmicas, haja polêmica no filme. E tem umas passagens que eu acho muito interessante. Tem uma na época que ele tá chateado com Getúlio ainda. E aí ele tá na mesa de jantar e resolvem brindar em nome de Getúlio. Aí ele se reta, cruza os braços, fica assim. Aí pergunta, levante. Ele, não, eu sou jornalista, eu vou exercer meu direito de ser imparcial. Ele não levanta. Tem passagens muito, 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 muito interessantes. Tem uma que é uma das minhas preferidas, que é quando ele tá... Eu não lembro agora em que ano é que se passa esse trecho. Olha se você lembra. Que é quando estão invadindo a redação do jornal dele. Depois da história de 30, né? Quando vai chamar de Revolução, o golpe de 1930. E aí estão destruindo tudo na redação. Você ouve os baques e aí chega e falam... Chateau, estão quebrando tudo ali. Peraí, e ele lá digitando. Eu adoro aquela cena. Porque Guilherme Fontes, ele pega a estética. Sim. Chateau, ele é responsável, né? Quer dizer, os diários associados são responsáveis por criar uma estética que a gente vê ainda hoje, no telejornalismo e principalmente na TV. Sim. Por conta do rádio, né? A cultura, a era do rádio. Então, os grandes embates entre Marlene e Emilinha, os concursos de rainha do rádio. Então, até Chacrinha. O programa todo gira em torno de um julgamento alegórico de Chateau depois da morte, e é todo inspirado em Chacrinha. Até o apresentador que aparece. Então, ele usa muito a alegoria. O Chacrinha, né? Lá é interpretado por Guilherme Fontes, inclusive. Pois é, eles usam a estética toda. E claro, é um filme totalmente alegórico, porque o livro tem mais de 1000 páginas. Então, e a vida de Chateaubriand tem lances inacreditáveis, que você diz assim, é mentira. E realmente aconteceu. O filme tem uma cena, né? Logo no começo, que é os indígenas caetés, e eles estão jantando, entre aspas. É um episódio de antropofagia. Porque Chateau dizia isso: se um dia alguém me biografar, eu quero que conte um sonho que eu tenho, que eu estou encarnando um ancestral meu, caeté, devorando os portugueses, e tal, né? Essa coisa da antropofagia. Então, Fernando Moraes, no livro, diz que estava obedecendo ao desejo dele. E Guilherme Fontes usa isso muito bem no filme. É uma das primeiras cenas. É a cena. A primeira que a cena começa com a coroação da rainha. O filme começa, né, com uma cena das carruagens chegando lá, andando por Londres. E a primeira cena que ele aparece, se eu não me engano, é essa. E seguida da cena da garrafa no xixi. É muito bom, gente. Muito bom. É um filme que vale muito, muito, muito a pena. E isso, gente, aquele modelo é o modelo que a gente tem dos meios de comunicação. Então, é interessante conhecer o primeiro magnata, de comunicação do Brasil, né, que é Chateaubriand, que ainda teve uma outra coisa: ele deixou tudo, parte considerável das ações das empresas, para os empregados, dos diários associados, não deixou para a família. Os filhos dele foram para a justiça, o último filho dele morreu brigando para ter de volta. Além disso, dessa herança, ele pegou as obras de arte e doou todas para o que hoje é o MASP, Museu de Arte Moderna de São Paulo. Ele não deixou patrimônio para os filhos. Tem uma... Inclusive, fala um pouco disso, do MASP, dessas obras, e a importância que ele dava a esses quadros, né? É muito interessante. Chateaubriand é uma figura. É uma figura e tanto. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.